Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quantos nos acompanham pela RTP. De uma forma especial, os nossos doentes, os nossos idosos e imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos aqueles que neste momento estão a trabalhar e nos acompanham. Estamos a celebrar o terceiro domingo da Quaresma. O Senhor continua a estabelecer uma aliança conosco. Ele ama-nos e por isso entrega os mandamentos para percorrermos esta nossa caminhada em paz, em verdade e em justiça. Mas nem sempre somos sinal deste amor de Deus para com os nossos irmãos. Muitas vezes deixamos o ódio, o egoísmo, a inveja tomar conta do nosso coração. Por isso, peçamos perdão ao Senhor para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses, nem lhes prestarás culto. Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso. Castigo a ofensa dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me ofendem. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais domésticos, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, continuamos nesta caminhada para a festa da Páscoa. A liturgia da palavra deste domingo, ela convida-nos a contemplar e a acolher os sinais que Deus nos dá
do seu amor e da sua presença no meio de nós. E são muitos esses sinais. No primeiro domingo da Quaresma, escutamos que Deus fez uma aliança com Noé. Depois, no segundo domingo da Quaresma, Deus fez uma aliança com Abraão. Hoje surge uma nova aliança, agora através de Moisés. De facto, Deus não desiste de nós. Nunca desiste. Nós é que desistimos dele. Somos nós que nos afastamos dele. Mas Deus continua a fazer sempre alianças para que nos aproximemos deste Deus que é Pai, que é amor, que é bondade, que é misericórdia. A primeira leitura diz-nos que Deus fez uma aliança com o povo através de Moisés. Esta aliança está nos 10 mandamentos do Senhor que foi dado a Moisés. E o que são estes 10 mandamentos? Não sei se todos lembram-se deles. Nós na escola, ou melhor na catequese, tivemos de aprender, ainda hoje aprende-se os 10 mandamentos, mas no meu tempo tínhamos que memorizar, até cantar quase os mandamentos, senão não passávamos. E alguns aqui era assim. Hoje já não é razão para não passar. É mais difícil às vezes para as crianças memorizarem os 10 mandamentos, mas eles não são diferentes de nós. Nós tínhamos que memorizar, eles também podem. Mas o que são estes 10 mandamentos? Estes 10 mandamentos de Deus ajudam-nos a viver bem uns com os outros. Esta é a grande preocupação do Senhor. O nosso Deus ama a todos de igual modo. Ele quer a salvação de todos, não faz acepção de pessoas. Todos somos iguais a Ele. Ele quer a salvação de cada um de nós. Nestes 10 mandamentos, 3 deles estão orientados para a relação com Deus, a nossa relação com Deus. E 7 destes mandamentos referem-se à relação nossa com os irmãos. E se há mais mandamentos na nossa relação com os irmãos, é que é importante a nossa relação com os nossos irmãos. Para viver bem com Deus, é preciso viver bem com os nossos irmãos. Dizer que amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos, isso é incorreto. Se queres mostrar que Deus é importante para ti, torna importante o teu irmão, o teu próximo. No mundo cheio de ódio, violências e guerras, é cada vez mais urgente colocar em prática estes mandamentos. Não podemos dizer que amamos a Deus quando não amamos os nossos irmãos. Basta ver quanta pobreza pelo mundo, quanto egoísmo, quanto racismo, quantas críticas negativas fazemos uns aos outros, quanta maldade fazemos para conseguir o que queremos, prejudicando muitas vezes aquilo que é o mais frágil. Quanta inveja uns dos outros. Caros irmãos, o verdadeiro amor entre nós não pode ser invejoso. Por isso é que nesta escada da Quaresma, o terceiro aspecto sobre o amor é que o amor não é invejoso. E é sobre a inveja que eu quero falar um bocadinho. A inveja, que há muita, infelizmente. Quanta inveja uns dos outros. Olhai, a inveja mata, afasta o outro, isola-nos. A inveja faz desaparecer o amor. O Papa Francisco, nosso Papa, numa das suas homilias, ele dizia que o coração do invejoso sofre, mas é um sofrimento que deseja a morte dos outros. Ele dizia isto claramente. De facto, a inveja leva a dizer mal deste ou daquele até o destruir. O invejoso não suporta ver aquilo que há de bom na outra pessoa, enquanto que o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja leva a centrar-nos em nós próprios. Caros irmãos, o verdadeiro amor aprecia, fica feliz com os sucessos dos outros, fica feliz quando o outro está bem, quando o outro tem as suas coisas. Nós temos que ficar felizes, não invejosos, porque a inveja isola-nos, perturba-nos. Aceita o amor verdadeiro, aceita que cada um tenha dons distintos e caminhos diferentes na vida. E, consequentemente, procura descobrir o seu próprio caminho para ser feliz, deixando que os outros encontrem os deles. Por isso é que o amor verdadeiro não é invejoso.
respeita o outro. Os mandamentos ensinam-nos a saber respeitar o próximo, a respeitar a dignidade humana. Não defende a violência, nem a exploração e nem a opressão do ser humano. Nós não vemos isso escrito. É contra isto os 10 mandamentos. Os mandamentos ensinam que somos responsáveis uns para com os outros. Por isso diz, não matar, não ao adultério, não ao roubar, não aos falsos testemunhos que prejudicam e matam, não à cobiça dos bens dos outros, da mulher do outro e por aí adiante. Estes mandamentos, no tempo de Jesus como no nosso, têm como objetivo fazer com que a humanidade viva como um povo livre, em paz, um povo fraterno que pratica a justiça e a verdade. Há um mandamento que não posso deixar de referir e que eu quero falar um bocadinho, e que eu considero importante para os tempos de hoje. Se era já importante no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, hoje cada vez mais. O 4º mandamento. E qual é o 4º mandamento? Lembram-se? Honrar pai e mãe. Que significa honrar o pai e a mãe? Na Bíblia, o livro de Ben Sirá diz: obedece a teu pai e à tua mãe. Isto é importante, principalmente para os mais novos. Obedece ao teu pai e à tua mãe. Ampara-os na velhice e não os desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com eles e não os desprezes. Tu que estás no vigor da vida. Os nossos pais são os que nos dão o dom da vida. E isso deve conduzir aos filhos a gratidão, um obrigado aos pais. E essa gratidão tem consequências a nível prático. Implica amparar os nossos pais na sua velhice e não os desprezar nem abandonar. Implica assisti-los materialmente, sem inventar qualquer desculpa, que muitas vezes inventamos desculpa, eu não posso comprar, eu também tenho dificuldades. E os pais estão a precisar e não dão. Mesmo já quando os pais não podem trabalhar. Implica não fazer nada que preocupa os pais, e eu vejo tantos pais preocupados. Muitas mães que choram. Implica escutá-los, ouvir o que o pai e a mãe têm para dizer, ter em conta as suas orientações e os seus conselhos. E não dizer, mãe, pai, isso foi no seu tempo, agora é outro tempo. Agora isso já era, isso já passou. Será que eles não têm bons conselhos a nos dar? Implica ser indulgente para com as limitações que a idade traz. Principalmente na velhice, devemos estar perto dos nossos pais. Apesar da preocupação moderna com os direitos humanos e o respeito pela dignidade das pessoas, dizia o Papa Francisco há tempos, a nossa civilização cria, com frequência, situações de abandono e de marginalização, cujas vítimas são, muitas vezes, aqueles que já não têm uma vida considerada produtiva ou aqueles a quem a idade ou a doença trouxeram limitações. Muitos destes são os nossos pais ou avós. E olhai, eu ainda há pouco tempo fui a uma das instituições onde os filhos colocam os pais, porque é normal às vezes com a vida que corre, é preciso colocar num centro de dia ou num local onde acolhem os idosos, os doentes. E muitos filhos, eu vi lá muitas pessoas, muitos velhinhos, e perguntava a uma das assistentes, então, e a família destes idosos vem visitar? E eles diziam, Padre Tony, muitos colocaram aqui o pai ou a mãe e nunca mais vieram visitar. Isto é terrível, isto é doloroso. Como é que um pai, como é que um filho ou uma filha nunca mais foram visitar os pais? Colocaram, de facto, os pais estão lá, estão a ser tratados, paga-se por lá estar e parece que os filhos afastam-se de uma vez por todas do pai e da mãe. Não pode. Estava lá uma senhora que estava vestida e eu dizia, esta senhora, e dizia lá a assistente, Padre Tony, essa senhora veste-se sempre à espera que o filho venha buscar. E o filho nunca vem. Nós sabemos que ele não vem,
mas deixamos. E às vezes o pai e a mãe perdoa, arranjam sempre uma desculpa para os filhos. Que motivo justifica o desprezo e abandono daqueles a quem devemos honrar? É verdade que a vida de hoje é muito exigente a nível profissional e que nem sempre é possível a um filho estar presente ao lado de um pai que precisa de cuidados ou de acompanhamento especializado. No entanto, a situação é muito menos compreensível se o afastamento de um pai do convívio familiar resulta do egoísmo do filho que não está para aturar o velho. E há muita gente que age assim, muitos filhos. Se Deus quiser, havemos de chegar a ser velhinhos. Por isso preparemos hoje os jovens a respeitar e a cuidar dos mais velhinhos, porque nós muitas vezes os novos esquecemos que também vamos ser velhinhos. Caros irmãos, o Evangelho fala-nos que Jesus, ao entrar no templo, encontrou-o cheio de vendilhões e de cambistas. E Jesus ficou aborrecido com tal situação. Na verdade, a casa de Deus é um local de oração, um local sagrado. Tinha-se transformado num lugar de comércio. Por isso é que é preciso afastar do templo do Senhor, do nosso coração, também templo do Senhor, tudo o que é egoísmo, ganância, interesses, injustiças, aparências e dar lugar ao coração ao próprio Pai do céu. Que o Senhor nos ajude a ser neste tempo da Quaresma templos de oração e de paz, porque um coração assim sabe amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padecer foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Fim do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, na nossa subida para a Páscoa, a palavra do Senhor lembrou-nos que só a Ele havemos de adorar, cumprindo a sua lei e os seus preceitos. Adoremo-lo com toda a nossa alma e oremos com todos os cristãos, pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, dizendo com alegria: Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco e pelos bispos, para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da cruz. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos servidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros e trabalhem pelo bem dos cidadãos. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos cristãos do mundo inteiro e pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei. Oremos, irmãos. Oh, salvai-nos. Pelos homens e mulheres de toda a terra, para que não matem, não roubem e não mintam, honrem os pais, amem o próximo e sejam justos. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, os homens e mulheres que Jesus tomou no templo, nos recorde que a casa de Deus é de oração. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Senhor nosso Deus, que nos reunistes nesta casa da Igreja,
para escutar a vossa palavra e a acolher. Fazei de nós pedras vivas do templo novo que é o vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela penitência quaresmal, a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. A
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que
Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, não esqueçamos que é pela prática de todos os mandamentos que mostramos o nosso amor a Deus. Mas não basta cumpri-los de modo farisaico e legalista. É preciso acolher a palavra do Senhor num coração disponível, pobre e humilde. Mostra tu que amas a Deus, amando o próximo, o teu irmão como a ti mesmo. E não esqueçamos de olhar pelos nossos velhinhos, os nossos idosos, o pai e a mãe. É verdade que às vezes eles são impacientes, às vezes dizem algumas coisas que os filhos já não podem ouvir, às vezes são teimosos, mas são os nossos pais. E há muitos filhos que cuidam bem dos pais. Cuidemos nós deles e ensinemos às crianças e aos jovens que precisam de cuidar dos mais velhinhos. Um obrigado especial à RTP pela transmissão da Eucaristia e uma continuação de uma santa caminhada quaresmal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.